Muito bom dia, eu sou Ana Maria Rangel, esse é o Café com Tarô, o nosso espaço diário para reflexão sobre temas importantes da nossa vida a partir dos arcanos do tarô. Todos os dias eu tiro uma carta e também faço cálculo através da numerologia kármica para entender quais cartas são importantes na nossa caminhada a partir da data de hoje. Essa carta da numerologia kármica, que é a primeira da qual eu vou falar, ela é especialmente válida para as pessoas que nascem ou fazem aniversário no dia de hoje. Bom dia, RCA, seja muito bem-vindo. E a carta de hoje, dentro de uma constelação de cartas, é importante a gente entender isso. A carta que é calculada pela numerologia kármica, ela nunca está sozinha, na verdade sai um conjunto de cartas. E de hoje eu trouxe a carta desafiante, que é a Lua. A Lua é uma carta que traz a confusão, né? Ela traz as questões do passado, as questões ancestrais. No tarô de Osho, por exemplo, é uma carta que vai falar de vidas passadas, né? De questões kármicas. Então, as questões trazidas pela Lua, que são questões desafiantes para as pessoas que fazem aniversário hoje, para quem inicia o dia hoje. Hoje não é um dia legal para iniciar empreendimentos, né, a partir dessa perspectiva, porque sempre perdura uma energia de coisas escondidas, de coisas que a gente não consegue identificar. Sabe aquela coisa que eu sinto que tem uma coisa que não tá legal, eu sinto que tem alguma coisa que tá errada, mas essa coisa que não tá legal, essa coisa que não tá batendo, eu não consigo identificar de onde vem. E aí, se a gente vai investigar o nosso próprio inconsciente a partir dessa perspectiva, a gente vai chegar no momento da nossa infância onde as coisas aconteciam com a gente, mas a gente ainda não tinha o recurso da palavra, o recurso do entendimento racional, o recurso de verbalizar. Então, o que acontece? Imagina uma criança que, de repente, lá com 6 meses, ela cai no chão e demora um pouquinho, deixaram ela na cama, a mãe foi de repente na cozinha, ela cai no chão e ela demora para ter aquele acolhimento depois que ela cai, né? Tem o trauma da queda, de repente baixa a cabeça, sente uma dor e ainda demora um pouco para ser acolhida e fica ali chorando. Esse acontecimento, essa pessoa, essa criança, quando ela crescer, ela não vai lembrar disso que aconteceu. Ela não vai falar, quando eu tinha 6 meses de idade eu caí da cama e isso que é a causa do que eu estou tendo hoje. Mas isso pode trazer sintomas que vêm desse lugar, dessa sensação que pode ter acontecido uma vez ou pode ter acontecido repetidas vezes. Crianças que são deixadas, por exemplo, no berço chorar até dormir, né? Isso tem um efeito, e é um efeito que é bastante difícil de se trabalhar, porque não tem o recurso da memória, não tem o recurso da fala. É uma memória que ela é corporal, ela está no nosso inconsciente e está atuando. E por que eu estou trazendo isso? Bom dia, Valéria, seja bem-vinda. Por que eu estou falando dessas memórias? Porque é esse tipo de memória que a Lua vai trazer. Então, a Lua, ela vai trazer os efeitos de acontecimentos passados, dos quais a gente não tem consciência, dos quais a gente não lembra, mas que ainda estão atuando, né? Então, o que é importante da gente perceber? Que quando alguma coisa não parece clara, quando alguma coisa dá medo, quando alguma coisa não é legal, sabe? Dá aquele mal-estar, é interessante que a gente dê um passinho atrás, que a gente respeite essa sensação, porque essa sensação vem de algum lugar, né? E aqui também é uma carta que pede, quando ela aparece numa tiragem, né? E nesses momentos em que a gente não sabe muito bem o que fazer, em que as coisas não ficam claras, que a gente espere um pouco. Porque é uma carta muito relacionada também com transações que não são muito claras, com procedimentos que não são muito claros, com pessoas que não são muito honestas de alguma forma, porque a Lua, ela está relacionada com fatos desconhecidos, né? Fatos que sim aconteceram, que sim influenciam, mas são desconhecidos. Então, por exemplo, numa negociação, se você tira a Lua como uma carta que
orienta ali aquele processo, ela está dizendo que tende a ter uma certa desonestidade, ou pelo menos assim, você não está conhecendo todos os fatores. Então a Lua, ela sempre vai nos indicar que a nossa decisão não está sendo pautada na realidade objetiva, presente, e que estão faltando fatos para que a gente tome as nossas decisões. Então hoje ela é uma carta de desafio, né? Então para o nosso desafio de hoje, especialmente para quem nasce com essa constelação numerológica, né, dentro da numerologia kármica, o desafio é enfrentar essas situações que não trazem clareza, enfrentar aquilo que está dentro da gente e que não é muito claro, mas que vai manifestando os seus efeitos, tá? E também tem um recurso que é muito importante, né? Que está relacionado com a Lua, que é um recurso terapêutico, que é a análise, tá, gente? Análise, ela é um tipo de terapia através da fala, mas que ele vai investigar a constituição do eu, né? A constituição da pessoa, como é que essa pessoa se constituiu, esses pequenos traumas, essas pequenas dificuldades que a gente passa desde o nosso nascimento, e também as alegrias e também as felicidades, mas aqui falando dos traumas, porque são eles que vão direcionar as nossas dificuldades, né? Eles acontecem com todo mundo. Então, essa base, quando a gente consegue acessar de alguma forma essas sensações, porque a Lua ela vai falar muito mais de sensações do que de um entendimento intelectual, a gente vai conseguindo perceber melhor como a gente é. Então, quando ela sai como uma carta de conselho, sempre recomendado terapia, mas assim, a análise, a psicoterapia, que não é uma terapia energética, não é uma terapia de remoção de crenças limitantes, nada disso, não funciona, tá, gente? Pra Lua não funciona, porque não é crença limitante, é constituição de inconsciente, são memórias que ficam dentro da gente. Então aqui é necessário trabalhar essas memórias para que a pessoa possa encontrar mais leveza, né? Encontrar mais tranquilidade e aprender a lidar com o que a gente chama de sombra, tá bom? Então essa foi a Lua. Para quem nasce no dia de hoje, para quem faz aniversário no dia de hoje, terapia vai ser uma coisa que vai ajudar bastante a se analisar e perceber como as situações afetam. E aí a segunda carta saiu a mesma carta de ontem, a Justiça. A Justiça foi a carta de força do dia de ontem. E aí, como ela saiu hoje de novo, eu entendi que essa carta ela tá trazendo aí algum aspecto que ontem não foi abordado e que ainda é importante pra gente. Ontem ela saiu como carta na numerologia kármica, né? Hoje eu puxei ela no tarô. E uma das coisas que eu acabei não mencionando ontem sobre a Justiça é a questão de a gente perceber que a Justiça, ela traz pra gente, quando a gente está imbuído dessa energia, um caráter não muito simpático, né? Então, por exemplo, essa carta, quando ela sai para um relacionamento amoroso, é uma carta que vai falar que não é momento de romantismo, não é momento de, ai, meu amor, minha vida, né? Que legal que é ter você aqui. Não, é um momento de ajuste. É um momento quando o casal precisa perceber o que é bom para cada um, né? E nessa percepção do que é bom para cada um, se ajustar mesmo às necessidades um do outro, ter um comportamento adulto, ter um comportamento recíproco. Então é uma carta que ela vai falar de momentos da nossa vida em que a gente precisa ter uma postura mais firme também. Ontem eu falei muito sobre a questão da reciprocidade, né? Porque a Lua, ela tá ligada, a Justiça, ela tá ligada com a questão de cheguei no mundo adulto e aqui eu preciso fazer a minha parte, né? Mas essa questão da reciprocidade nem sempre ela vai ser automática. Então a gente tem uma coisa, e é muito interessante, ontem saiu junto com o pendurado da Justiça, né? Tem uma coisa que é muito interessante. A gente tem uma maneira de pensar, né? Que incentivada talvez por uma mentalidade judaico-cristã, onde a gente acredita que fazendo bem a gente vai receber o bem, né? Então a gente fala, façamos o bem para recebermos o bem. E o nosso fazer o bem é um fazer o bem muito egoísta, porque eu faço já pensando lá na recompensa.
Olha, aqui não apareceu pra mim, viu, RCA, que travou. Aqui tava, aqui continuou, o Instagram não me avisou. Mas depois eu dou uma olhadinha na gravação, qualquer coisa eu gravo de novo, tá bom? Então, a justiça, ela... Vamos voltar lá na reciprocidade. Então, o bem que a gente faz muitas vezes, a gente acaba fazendo para receber o bem. E a justiça é uma carta que vem lembrar a gente que não existe recompensa. A gente não vai ser recompensado pelo bem que a gente faz. O bem que a gente faz, ele já é a recompensa em si mesmo. E olha que interessante. Será que se eu soubesse que eu não vou ser recompensada pelo bem, será que eu continuaria fazendo bem? E se eu não continuaria, será que isso é realmente bem? Então, a gente, ao refletir sobre a justiça, é importante que a gente possa questionar aquilo que a gente chama de bem, que a gente possa questionar os nossos motivos e que a gente possa entender que reciprocidade é uma coisa que nós damos, não é uma coisa que nós cobramos. Então eu vou fazer alguma coisa por alguém que eu gosto, vou fazer tudo por essa pessoa e aí depois eu vou dizer, mas você precisa ser recíproco para mim. Isso não é a justiça. E nisso a gente está entrando numa noção de justiça que tem muito mais um caráter punitivista, né? Eu fiz algo para você, agora você é obrigado a fazer para mim, né? Na justiça a gente continua tendo um aspecto de leveza e de liberdade, onde a gente precisa suportar o preço das nossas escolhas e não o outro suportar o peso das nossas escolhas. Então, se eu escolho fazer o bem, é muito comum pessoas que estão, por exemplo, num relacionamento, que começam a abrir mão de tudo na vida pelo relacionamento. Aí quando o outro diz assim, olha, hoje eu vou sair só com os meus amigos, ou só com as minhas amigas, e aí a pessoa fica super chateada, porque, nossa, eu nunca saio com os meus amigos e você vai sair, mas você deixou de sair porque você quis. Não é o outro que tem que suportar o peso das suas escolhas, é você que tem que suportar o peso das suas escolhas, entendendo que o que você entende como uma recompensa natural pelo seu bom comportamento, não é nada mais do que você cobrar dos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem, mas que na verdade não faz parte da vontade deles. Então, o equilíbrio da justiça vai sempre respeitar a liberdade das pessoas, de fazerem aquilo que é mais prazeroso, que é mais lícito, que faz mais sentido para a pessoa naquele momento. E aí, quando não existe essa reciprocidade, na justiça, a reciprocidade também se faz na ausência. Então, se eu estou numa relação, num trabalho, numa situação qualquer, onde eu percebo que eu estou dando demais, né? E fortalecendo o meu ego, né? Do bonzinho, do doador, do justo. E eu percebo que a contraparte não vem, a justiça se faz quando eu paro, né? Então, eu paro. Se aqui não tem reciprocidade, eu saio da situação. Onde não puderes amar, não te demores, né? Se não existe reciprocidade, a reciprocidade se faz quando a gente sai da situação. Então a justiça ela tem esse caráter que não é muito simpático, né? E tem uma outra questão sobre a justiça que é importante da gente também pensar, que é a questão de a gente perceber... Peraí que tá vindo, o pensamento foi mais rápido. Quando a gente está nesse lugar da justiça, a gente tem uma tendência, muitas vezes, de acreditar que o bom, para mim, ele é bom para todo mundo, né? Então tem aquela coisa, eu não faço para o outro que eu não gostaria que fizessem para mim, né? Então aqui na justiça tem um lado da gente perceber que nós não somos a medida de todas as coisas, né? Que nós não somos a régua através da qual o mundo se mede. Então aqui também cabe aquela reflexão sobre o que o outro está fazendo, o que o outro está dizendo, o que o outro está vivendo, talvez faça sentido para ele na vida dele. Na minha vida talvez seja diferente. Então tem essa coisa da gente perceber que no mundo objetivo, né, no mundo em sociedade, no mundo em grupo, existem algumas normas e algumas leis que possibilitam a boa convivência. Isso é uma coisa, isso é a lei, isso é o que possibilita que nós vivamos em sociedade. Individualmente,
os nossos critérios podem ser muito diferentes e tá tudo certo e tá tudo bem. Desde que eu não invada o espaço do outro, que eu não descumpra nenhum preceito que vá prejudicar outras pessoas, isso está justo, isso está legal também, né? Então esses são alguns aspectos, existem aí discussões que a gente poderia aprofundar aqui, no mínimo 1 hora e meia de live, mas a proposta é que essa é uma live mais curtinha. Eu agradeço a presença de todos vocês. Bom dia, Flysense, seja bem-vindo. A live vai ficar gravada, tá? Ontem à noite eu fiz uma live falando sobre o que acontece quando uma tiragem de tarô não faz sentido. E também falei um pouquinho sobre a questão terapêutica do tarô, né? Até que ponto que o tarô pode ser uma ferramenta terapêutica. Tá gravada no IGTV, dá uma olhadinha lá. Até amanhã, tenha um excelente dia.